Olá, pessoal. Aqui é o professor Ângelo Góes, eu acho que vocês já devem me conhecer. Eu sou uma das pessoas aqui do NTE Abaetetuba, um multiplicador, um professor, um ajudante, ou qualquer coisa do NTE. Para quem não sabe, pessoal, o NTE Abaetetuba é o Núcleo de Tecnologias Educacionais. Ele é ligado à terceira diretoria, é isso, a DRE, a Diretoria Regional de Ensino, que antes era a Unidade Regional de Ensino, a URI, né? E nós trabalhamos assessorando as escolas da unidade, da terceira unidade, Abaetetuba, Igarapé-Miri, Moju, Barcarena, Tailândia, Acará. E hoje nós estamos tendo o prazer de receber a Escola Bem-vinda de Araújo Pontes. Nós já recebemos nosso primeiro podcast, a Escola Basílio de Carvalho, na pessoa de sua diretora, a professora Lourinho, onde nós falamos do perfil digital. Aqueles que não viram esse vídeo, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, seja no YouTube, seja no Face, seja no Insta, para que você possa acompanhar também esse nosso primeiro podcast. E este agora é o segundo podcast, né? E hoje nós temos o prazer de receber a Escola Bem-vinda de Araújo Pontes, na pessoa aqui da professora Olívia, que aqui está e depois ela vai se apresentar melhor. E queremos agradecer à equipe gestora da referida escola, da Bem-vinda, que permitiu a presença, né, do NTE, acompanhando os projetos que lá estão, e dos professores, da professora e dos alunos aqui, tá? E já deu para vocês repararem que nós temos aqui uma professora, nós temos aqui o aluno, duas alunas, nós temos mais uma aluna que daqui a pouco ela pode, de repente, entrar e participar também do nosso encontro. E eu queria que, nesse momento, de maneira breve, cada um se apresentasse, né? Falasse um pouquinho, aí nessa apresentação você pode falar para lá, para a câmera, sem problema nenhum, e depois a gente pode continuar no nosso bate-papo aqui tranquilamente. Então, professora Olívia, a professora Olívia trabalha com o quê? Quem é a professora Olívia? A professora Olívia, ela já é sogra, ela já é vovó, ou ela é o quê? Né? Ela é uma policial. Professora, se apresente para nós, por favor. E aí vou dizer a vocês que toda vez que algum de nós falar, esse nosso microfone aqui, que é universal para todos, ele vai se aproximar da pessoa para facilitar. Então, peço atenção a esse detalhe aqui, né, do microfone. Professora, fique à vontade. Olá, pessoal. É um prazer estar novamente aqui em parceria com a NTE Abaetetuba. Eu me chamo Olívia Sarges, sou professora de Língua Portuguesa e Letramento Literário da Escola Bem-vinda de Araújo Pontes. Já lá vão meus 15, 16 anos de estado e estamos há algum tempo, quase 2 anos já, em parceria com a NTE, né? Com alguns projetos que estão sendo desenvolvidos ao longo desses anos, principalmente depois da implementação do novo ensino médio na Escola Bem-vinda Pontes, e a escola de ensino médio de tempo integral. Então, essa implementação exigiu que nós tivéssemos uma nova postura e, desse tempo para cá, o NTE tem sido nosso parceiro, nós agradecemos de imediato, né, a parceria de todos os colaboradores do NTE. Estamos também à disposição, agradecendo o convite pela participação. Vamos trabalhar. A gente que agradece, professora. Se não fosse vocês, eu acho que nós seríamos bem mais tristes dessa nossa jornada, né? E eu quero lembrar também que hoje o NTL está funcionando na Escola Bernardino Pereira de Barros, né? A gente agradece muito ao gestor, à equipe gestora da escola, por estarmos aqui. Mas, se Deus quiser, assim que terminar a reforma da Bem-vinda, nós iremos voltar para a Bem-vinda, para um lugar que dizem que é todinho nosso lá, né? A gente está contando com isso. E aqui, esse rapaz maravilhoso, bonito aqui, por favor, se apresente, pegue aí, fique à vontade, fale um pouquinho de você para a gente, né? Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Ou boa noite, ou bom dia, porque dependendo da hora que eles vão ouvir isso aí, né? Isso. Boa tarde. Me chamo Alan dos Passos, eu sou aluno também da Escola Bem-vinda de Araújo Pontes. Eu sou aluno da segunda série de Ensino Médio Integral. Nós estamos aqui para falar um pouco justamente desta nova tecnologia, desta nova implementação que vem para acrescentar em nossas vidas. Isso. Eu acho que a gente ainda nem disse do que se trata, do projeto, mas daqui a pouco eles vão falar um pouquinho mais sobre isso. E agora a gente pode pedir para que a nossa colega aqui também ela possa se apresentar, né? Aí no caso eu já posso dizer que ele é bonito, aqui já não posso mais, porque Deus o livre, hoje em dia o negócio está pegando, né? Se apresente, por favor. Bem, primeiro, olá a todos. Eu sou Sibeli Góes e sou aluna da Bem-vinda e estou na segunda série do ensino médio.
Beleza. E aqui do ladinho dela, da Cibele. Boa tarde, ouvintes. Eu me chamo Hilary de Nazaré. Eu sou aluna da Escola Bem-vinda de Araújo Pontes e também estou na segunda série do ensino médio. Ótimo. Então, nós temos uma apresentação de imediato, fiz umas anotações aqui. Temos o Alan, né, a Cibele e a Hilary, né, para eu não me atrapalhar aqui, para não falar o nome de ninguém de maneira inadequada. E eu queria dizer a vocês, meus caros ouvintes, ou de repente pessoas que estão nos assistindo, nós temos quem mesmo lá? Qual é seu nome? Não está aparecendo na tela aí, mas... Sabrina Góes. Góes também, são irmãs então, né? Não? Gêmeas. Então, acho que vocês, então, agora, você tem mais um irmão, que eu sou o Góes, Ângelo Góes. Aí deu certinho, então, agora. Trigêmeos, né? Que como é um tempo diferente de nascimento, é pouca coisa, né? Mas bem, professora, a gente chamamos vocês aqui para falar um pouquinho, né, sobre 2 projetos que o NTE contribuiu, ajudou, deu suporte, que um me chamou muita atenção, né, da nossa equipe aqui, foi o projeto do podcast, o podcast educacional, né? E a primeira pergunta que eu faria a você, professora, o que inspirou o projeto de criação aí do podcast educacional da Escola Bem-vindo? Porquê a inspiração é essa, né? O porquê do podcast, qual a inspiração dele, né? O que moveu esse projeto? Pode falar para a gente, professora? O projeto podcast, que hoje está no Spotify com o nome Bem-vinda Cast, surgiu de uma aula sobre variações linguísticas, sobre oralidade, linguagem verbal, não verbal, e foi uma necessidade de fazer algo diferenciado, fugindo daquele tradicionalismo de apenas testes e atividades banais em sala de aula. E, de repente, nós percebemos que tínhamos um telefone celular, um gravador de voz ao nosso alcance, na mão do aluno, e que poderíamos fazer algo muito útil com aquilo. E aí, então, o livro que chegou em nossas mãos, vindo do MEC, na época, está fazendo já 2 anos, dava como proposta a gravação de um podcast, mas não dizia como fazer isso. Era apenas uma proposta de projeto, e um projeto muito grandioso, que poderia abarcar, por exemplo, 1 bimestre ou 2. E aí, então, dentro do nosso conteúdo, tivemos a ideia de distribuir as equipes e gravar, a princípio, como se fosse um trabalho de sala de aula, a princípio para apresentar para os colegas, mas a ideia ganhou corpo, ganhou uma proporção que nos inspirou a fazer com que o projeto crescesse cada vez mais. Foi nesse momento que nós percebemos que apenas na sala de aula não iria sair uma coisa muito produtiva. Aí nós precisamos do suporte do NTE, com a parte tecnológica, com o encaminhar do aplicativo, da gravação, do passo a passo da elaboração do projeto. E como ele ficaria, que cara ele teria depois que todas as equipes tivessem a sua gravação pronta. E aí surgiu uma dúvida, fazer o que com isso depois? Cair no vazio, como muitos trabalhos acabam acontecendo, né? No final, você distribui as equipes, todas as equipes apresentam, mas e aí? Termina por aí o projeto, né? A apresentação acaba aí. E aí nós tivemos a ideia de juntar as 4 turmas que nós tínhamos até o ano passado e fazer o canal, disponibilizar todas as gravações no Spotify. E aí foi que nós pensamos o nome do canal, pensamos uma imagem para o canal e agora, nesse momento, nós estamos numa etapa muito interessante que é uma preferência minha, porque eu sou também professora de letramento literário, mas nós estamos numa etapa de gravar contos e crônicas de autores portugueses, brasileiros e africanos de língua portuguesa. Por que contos e crônicas? Porque são leituras curtas, são leituras breves, que treina a dicção, a pronúncia e a interpretação dos nossos alunos, mas também agrada aos ouvidos de quem está acompanhando o podcast, para não ficar uma coisa muito entediante, muito cansativa. Pela brevidade dos contos e crônicas, parece que o público se atrai bem mais. E nós já estamos no nosso 6º episódio e são escolhas muito peculiares, muito afetivas, que acaba despertando interesse também de quem participa e de quem ouve. Professora, deixa eu lhe perguntar, assim, eu acho também, eu conheço, né, o projeto, né, mas justamente o nosso objetivo aqui é divulgar, é mostrar para o mundo, né,
Não é só para Abaetetuba, não é só para Belém, não é só para o Brasil. Nós estamos mostrando para o mundo, uma vez que hoje, tudo aquilo que a gente faz na internet, o planeta Terra acaba conhecendo, né? E eu conheço um pouquinho do projeto, mas eu pergunto aí para você, do ponto de vista pedagógico, assim, dentro da sua área de atuação, um projeto de podcast, assim, ele iria abranger que habilidades, que competências? É válido, porque de repente o professor diz assim, mas isso não é ensinar, isso não tem a ver com conteúdo, isso não tem a ver com habilidades, isso é mais enrolação, de repente, isso é perda de tempo, isso não ajuda a passar no Enem. E qual é a sua opinião acerca disso, professora? De que forma poderia ajudar? A princípio, pode parecer que seja um projeto aleatório, né? Mas, se nós formos para a BNCC, nessa implantação do novo ensino médio, nas competências de linguagem, a competência 7 é muito específica. Ela diz que o aluno precisa ganhar a habilidade de mobilizar os conhecimentos dele no universo digital, de uma forma criativa, crítica e de forma que esse produto seja autoral e não uma mera cópia do que tem pela internet. Então, é aí que nós nos apoiamos nesse suporte tecnológico que sai do âmbito superficial, que é aquilo que está na mão do aluno, só que de uma forma muito banal, passa a ganhar sentido para ele. Ele percebe que o celular não é apenas um instrumento de comunicação com as pessoas, mas é uma forma de produzir o seu próprio conhecimento. E é aí que nós nos apoiamos na competência 7 da área de linguagem, da BNCC. Beleza, né? Eu diria também, pessoal, que aqueles que conhecem um pouquinho de competências da BNCC, as competências gerais, né? O NTS se baseia muito em cima da competência 5, né? Seria bom aqui que os nossos assistentes, nossos ouvintes, eles pudessem também dar uma olhadinha lá na competência 5, que ajuda a entender bastante também o papel das novas tecnologias na educação, tá? E aí eu vou pular então um pouquinho agora, vamos seguir aqui um sentido horário, né? E eu vou pular aqui para o Alan. Eu tenho algumas perguntas, tenho outras perguntas para fazer para a professora Olívia, assim, mas aqui a gente vai para o Alan dos Passos, né? O Alan dos Passos pode já pegar o microfone e colocar aqui pertinho dele, antes que derrube essa água na professora aí que vai dar problema, vai perder ponto. Aí eu pergunto para o Alan, assim, como foi a tua experiência, Alan, e no projeto, o que é que você mais gostou desse lance de fazer podcast? Isso foi uma coisa assim que de repente chamou a atenção? Tu gostasse de fazer? Isso foi muito... eu fiz, mas não gostei muito. Fala um pouquinho da tua experiência com a produção do podcast. O que mais me chamou a atenção justamente foi o fato da inferência da tecnologia no meio da educação, que era algo que eu não via muito. E a tecnologia vem crescendo continuamente. A geração Z, que é a nossa geração, é a primeira geração que já nasceu, bem dizer, com um celular na mão, podemos dizer assim. Crianças hoje em dia já possuem um celular, mas devem ter os devidos cuidados. E nós usufruímos muito bem dessa ferramenta. E por que não usá-las na educação? Em nosso favor, em favor das disciplinas, em favor geral da educação e aprendizado. Eu estive aqui para gravar um teste para um episódiozinho bem breve, justamente na introdução desse projeto. E realmente foi algo diferente, algo que nos fez sair de dentro das quatro paredes da sala de aula, que tirava aquele papel, aquela caneta da nossa frente, né, fazia se enxergar coisas além, de que realmente a tecnologia ela pode ser usada em nosso favor. O principal ponto que me chamou a atenção foi justamente o uso da tecnologia em nosso favor, que muitas vezes atrapalha os alunos, mas nesse caso é manipulada para o nosso aprendizado. Bem, só lembrando que o Alan... Isso. Vamos pegar aqui, porque a gente tem que ter essa voz bacana saindo aí. O Alan gravou o episódio Tentação, da Clarice Lispector, no nosso podcast. Eu acho que é o episódio... Tentação, 3. Né? E quero deixar também claro que, com certeza absoluta, vamos deixar também na descrição do vídeo, vamos deixar lá no Face, vamos deixar lá no Insta, vamos deixar onde tiver, onde a gente puder deixar. Vamos deixar também o endereço como é o nome do podcast da escola? Bem-vinda Cast. Bem-vinda Cast. E tem alguns episódios já lá, né? Já temos 6 episódios. 6 episódios com uma qualidade muito boa. Eu posso dizer a vocês, já ouvi esses episódios que falam sobre livros. A professora tem umas participações especiais lá também, né?
eu particularmente gosto muito, né? Fiquei muito feliz de ter ouvido esta produção, né? E quero compartilhar com vocês, sim, através do link que a gente vai disponibilizar. Inclusive, o diretor da escola queria conhecer o Alan, porque só ouviu a voz dele Já se e ficou apaixonou, curioso. né? Não, a gente se apaixona. Tem determinados alunos que eu me apaixono. Meu rapaz, cara, tu é um verdadeiro William Bonner. Não é igual aquele outro indivíduo lá que tem a voz bonita, de Jesus ali da Bíblia. A gente praticamente está salvo quando a gente ouve aquele homem falando ali. É o Cid Moreira, né? O Cid Moreira. Pois é, quem sabe até isso gera dinheiro, pessoal. O podcast não é a ideia de ganhar dinheiro, é sobreviver, né? De maneira lícita. Eu acho que também ele pode ajudar nesse sentido. Eu queria aproveitar, então, falar aqui com uma das Góes, a Cibele Góes, né? Cibele, eu teria aqui uma pergunta aí. A família, os colegas, Cibele, como foi a repercussão de vocês estarem fazendo o podcast, publicarem, né? E a família, a mãe quando ouviu isso, os colegas, vocês, eu acredito que devam ter disponibilizado o link, né? O namorado, sei lá, né? Enfim, como foi essa repercussão da feitura do podcast lá na família? Queria um celular novo, quem sabe, né? O que é que você diz? Bem, eles ficaram muito empolgados com a iniciativa da escola de mostrar esses textos pra gente, de fazer... Sim, nos fazer entrar mais nesse mundo literário e conseguir expandir ele para outras pessoas também através do podcast. Eles acharam uma ideia super interessante e também muito legal a forma como a escola estava usando os aparelhos digitais ao favor dos alunos, de uma forma saudável e não da forma negativa como eles costumam ser vistos muitas das vezes. Mas vocês mandaram nos grupos do WhatsApp o compartilhamento, Claro, o link, claro. Mandaram, né? Divulgamos bastante e eles adoraram. A família gostou, mãe, Sim, pai, gostaram todo bastante. mundo gostou. Acharam muito interessante. Eu acho que assim, eu ficaria muito orgulhoso também, com certeza, né, de ter uma produção de um filho, de uma filha sendo divulgado, né, sendo produzido. Eu, às vezes, quando estudava meu ensino médio, nem sempre, quando éramos chamados, era para mostrar uma coisa boa, era umas bobagens para fazer. Mas graças a Deus que a escola me salvou, né? Meus professores, finada professora Marilda, professora Lúcia, me pegavam, me davam umas boas esculhambações. Eu acredito que alguém, de repente, deve estar lembrando delas. Eu agradeço muito pelos meus professores que me ajudaram, me salvaram do mundo da perdição, né? A Cibele gravou Mia Couto. Meu Deus, a Cibele gravou? Cibele gravou Mia Couto. O Mia Couto foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. Ele é o vencedor do Prêmio Camões de 2003 e tem uma seleção de contos, de poemas que tem um alcance mundial. É um moçambicano que aqui no Brasil vem ganhando uma repercussão muito interessante, mas infelizmente ainda não é muito conhecido para cá, para os nossos lados da Amazônia, sabe? Mas é de uma linguagem maravilhosa, né? Cibele gostou. E foi um dos podcasts mais longos e mais densos que nós tivemos, mas ficou muito interessante. Temos recebido muitos elogios também do Mia Couto. Você pode falar sobre essa experiência, né, para nós dessa gravação, das dificuldades, além do que foi muito bom, mas qual foi a dificuldade que você enfrentou? Como é que você conseguiu superar essa dificuldade? Se houve um texto, fale um pouquinho dessa experiência. Foi construído um texto, você deu na tela do computador, você colocou em um papel, foi feito um resumo. Fale um pouquinho para a gente dessa experiência. Bem, eu coloquei na tela do meu telefone e com outro celular emprestado da minha irmã eu consegui gravar De texto. telefone. Sim, E outro lendo no telefone. O maior problema foi o barulho mesmo nos redores, porque isso é problema. foi gravado em casa, já que não tivemos tempo de gravar na escola. Aconteceram muitos imprevistos na época, então a gente não conseguiu gravar lá. Mas deu tudo certo no final. Eu queria até ressaltar que a professora falou que não era muito conhecido aqui na Amazônia, mas através do podcast eu tenho vários amigos que ouviram e acharam incrível e pesquisaram mais sobre ele. E muita gente agora, assim, no meu meio que me conhece e gosta de literatura, abraçaram os textos dele, os contos dele de uma forma maravilhosa. Que bom, eu fico muito feliz por isso, né? E quem sabe isso não inspira de várias maneiras, eu diria assim, tanto para de repente virar uma professora, de repente virar
uma contista, né? Já Uma quero. escritora, né? É inspirador, né? Ou até mesmo criar canais na internet, onde a pessoa possa divulgar essas informações. E mais uma vez eu digo, sobreviver, né? Viver bem, viver de maneira saudável, ganhar seu dinheiro de maneira lícita. Bem, eu queria estender, então, agora, deixa eu pegar meu óculos, aqui sem óculos eu fico totalmente morcego, né? Ou seja, praticamente só pelo rumo. A Hillary, né? Esse nome aqui, na hora que falou Hillary, eu logo lembrei assim, né? Da Hillary Clinton, ali que quase foi presidente dos Estados Unidos. Se não fosse a Rússia, né? Se não fosse o Putin, com certeza seria presidente. Mas aí nós tivemos o Trump, né? Eu não consegui falar direito isso. E ele ficou lá aqueles 4 anos nos Estados Unidos e queira Deus que ele fique de férias, né? Mas é uma opinião particular minha. E que pergunto, procure saber da vida da Hillary Clinton, né? E aqui nós não temos a Hillary Clinton, mas nós temos a Hillary de Nazaré. É daqui do Pará, né? É de Nazaré, da Nazinha, né? Apesar de eu não ser católico, mas eu respeito demais mesmo, adoro. E aí eu pergunto, Hillary, que conselhos você poderia dar, de repente, para aquele aluno que vai se envolver num projeto desse, ou que está olhando, seria positivo para quê para esse aluno? Vai ajudar ele o quê na vida dele? Isso pode ser salutar de que forma? Porque de repente assim, não, isso é muito difícil. Não. Aí, se fosse convencer alguém a participar de um projeto, como você iria falar de repente, com base na experiência que você teve? Tudo é questão de aprendizado. A pessoa nunca nasce sabendo. Ela vem, se um aluno se interessa, fica de olho em contribuir para o podcast da escola, por exemplo, querendo ler algum texto, algum conto, se interessou em uma crônica e quer apresentar para o mundo, assim dizer, em sua voz, no podcast da escola, para ele vir, sim. É importante que nós revelamos a voz desses alunos para o mundo. É um pouco, sim, difícil de trabalhar com podcast, assim, de início de conversa, mas vai pegando, sim, o jeito, caminhando, até que consiga trabalhar com essa tecnologia. Hillary, mas aí dá um nervoso para fazer Sim, isso? Assim, sim, medo de errar, mas Mas o medo tentar de de novo, errar, sim. né? É porque eu digo assim, né? Realmente, é por isso que é importante o pessoal fazer o curso, fazer a oficina, as escolas que estão estão interessadas, né? Que acharam bacana esse projeto. Será que não dá para a gente fazer na nossa escola aqui também? Será que os nossos alunos não podem participar dele, né? Porque tem professores que dizem assim, porque é muito difícil, o aluno ele não vai querer ler 2 vezes, 3 vezes, ele não vai querer ler o texto que ele produz, né? Eu até aconselho, produza, escreva, pesquise, depois faça uma leitura bacana, não precisa tirar da cabeça tudo não. Ah, tio, mas a gente erra, tem uma hora que eu canso. E aí a gente fala da edição, né? Porque a gente aprende a editar, a gente vai perceber que acaba ficando muito mais fácil quando a gente faz a edição. Então, no início, realmente, a gente quer fazer tudo de uma vez. E com o passar do tempo, a gente vai perceber que pode ir quebrando, né? Pode ir fazendo parte por parte daquela produção. Na nossa escola aconteceu assim. Nós somos uma escola de tempo integral. E eles são as primeiras turmas que vieram da nova implementação do novo ensino médio. As turmas que saíram são do tempo integral, mas eles são tempo integral do novo ensino médio. E a carga horária deles agora está bem completa. Vocês sabem que o novo ensino médio trouxe uma distribuição de carga horária agora de uma forma muito mais intensa. Nós, além da formação geral básica, nós temos a formação para o mundo do trabalho. E a carga horária do mundo do trabalho é 2 vezes maior que a da formação geral básica. Então, eles ficam na escola o dia inteiro. Quando foi a nossa primeira atividade, a nossa primeira experiência com o podcast, nós fizemos em sala de aula, no horário da língua portuguesa, dentro do tempo em que a escola nos oferecia. Quando a atividade terminou, nós percebemos que dava para continuar com o canal, precisamos encontrar tempo. Com que tempo, se eles ficam na escola agora até às 5h35 da tarde, um dia todo? Então, não tem mais tempo. Por isso que a Cibele gravou à noite na casa dela. Aí, nós precisamos aqui dar os louros para o Alisson Lobato, da turma B, não pôde estar aqui,
mas ele foi o grande mentor do canal, porque ele carregou o canal para si, assumiu a parte toda estrutural do canal, ele criou o canal, criou o layout, ele faz toda a edição. Nós gravamos agora isoladamente, porque antes nós tínhamos um tempinho para nos reunir. Nós reuníamos de forma muito improvisada no auditório, na sala de recursos, na sala de aula, na direção, tentamos algumas vezes, porque nós não temos um espaço apropriado para isso. Como o tempo agora está muito comprimido na escola, cada um está gravando na sua casa com o aplicativo que tem no seu próprio telefone. E cada um encaminha para o Alisson. O Alisson, que é morador da zona rural, consegue editar tudo e deixar lindo lá no canal. Então é ele que é o grande manipulador de tudo isso. Professora, eu lembro que nós já estamos mais ou menos um ano, né? Quase isso, né? Mais de um ano, eu acredito, né? Um pouquinho. E do início, né? Quando você apresentou essa proposta aqui para a equipe do NTE, que os professores, o professor Laurindo, o professor Jerry Omar, e eu que estou aqui falando, né? Nós abraçamos a causa. Eu lembro que foi um pouquinho difícil, né? Inclusive era uma pergunta que eu tinha, quais as dificuldades que nós enfrentamos, porque os alunos eles vinham dar bem-vinda para cá, né? Nós precisamos conversar com a gestão da escola local para que houvesse uma entrada, uma permissão, e às vezes alguns alunos acabavam dizendo, o tio não quer deixar a gente entrar, mas é de outra escola, a gente conversou, fez toda Nós tínhamos um crachá de entrada, realmente queria chamar a atenção para esse detalhe. Mas os alunos vinham, né, de vários lugares, eu acredito até das localidades mais afastadas da cidade para fazer a formação com a gente. E essa formação, queria lembrar também, estou lembrando aqui, ela teve aquele momento, aquele primeiro encontro que foi a parte teórica, de onde veio um podcast, quando surgiu, né, o que é um podcast. E depois nós passamos para a parte mais prática, né, que foi a mão na massa mesmo, o aplicativo, a gravação, né, a dicas de como falar. Mas eu percebo que depois desse passo inicial que foi dado por aqui, a coisa avançou muito mesmo. Quero parabenizar a escola, com certeza. E eu aproveitaria e perguntaria, já perguntei na repercussão na vida, né? E na escola, qual foi a repercussão? Já que uma pergunta já se foi aqui na sua fala, que eram os grandes desafios enfrentados, né? E qual foi, além dos desafios que a gente percebeu, que não foram poucos, né? Mas e dentro da escola, e aí, os outros professores, será que não ficaram assim meio enciumados, ou ficaram felizes, ou divulgaram, ou no primeiro momento houve aquela descrença, será que isso vai dar certo, será que não vai? Foram pegos de surpresa, o que é? Qual foi o sentimento, a sensação que houve em relação à escola? Isso eu quero perguntar para você em relação à escola e para eles em relação aos colegas, né? E aí, nesse momento, eu acho que o querido Alan não vai se aborrecer, ele vai ser agora um cavalheiro, né? E vai deixar aqui a nossa colega, para ficar só uma mulher, né? E o bendito fruto aqui, ela vai agora participar desse momento. Qual foi a reação também, de que maneira a escola, e ela vai falar um pouquinho aqui, é a Sabrina, não é isso? É. A Sabrina Góes eu lembro, porque não tem como, nós somos tudo agora irmãos, né? Por parte de Jesus. Então, como foi que a escola recebeu isso? Qual o impacto, professora? Olha, o projeto, a princípio, teve aquele momento de descrença, sabe? Será que isso vai dar certo? E todas as vezes que eu entrava na sala, no meu horário de aula, para gravar, eles se distribuíram na escola toda, procuravam. Eu lembro que nós tivemos uma equipe que gravou embaixo da escada, porque era o local mais silencioso, o ambiente aparentemente mais agradável para gravar. Ainda dá um ecozinho, quem sabe, né? Porque nós não temos um ambiente apropriado, né? E eles se espalharam na escola, e como a escola tem câmeras, né, a coordenadora me procurou. Por que os alunos estão andando pela escola, se eles estão gravando o podcast? Aí, tá, é parte da atividade, E parecia tudo muito estranho, porque tudo que é novo, de fato, assusta, né? Depois que o canal ficou pronto, que as gravações ficaram bem apresentáveis, eu comecei a mostrar para os colegas na sala dos professores. Aí eles ficaram assim, pensando, nossa, mas como ficou bom? E com a edição, o Alisson conseguia, eu lembro que a Sibeli falou assim, tinha uns bichinhos, né, fazendo ruído, a gravação não ficou tão boa, mas quando ele coloca a música de fundo, parece que esses ruídos somem. E de fato a gravação fica boa. E aí eles ficaram assim, nossa, que legal. E eu disse para eles, dá para fazer, como é na língua portuguesa, no letramento literário, mas dá para fazer em qualquer área.
qualquer atividade. Tanto que eles já estão fazendo com outras atividades. Estão fazendo um projeto de humanas, né? Sim. Também gravando podcast. Só não deixei que usassem o nosso canal, porque ele já está com propósito. Então dá para criar outro canal com outra ideia e continuar o Outro trabalho. tema, né? Muito O diretor pegou o nosso link e encaminhou para a SEDUC, para fazer uma divulgação. divulgação. E na escola, assim, agora parece que as coisas estão Estou olhando com mais aceitáveis. respeito, com mais E respeito agora o nós vamos projeto. entrar numa etapa que o projeto vai ganhar mais visibilidade, uma coisa mais concreta, porque por enquanto ele está muito audível. Precisa ir lá no Spotify para escutar. E agora nós vamos ter um uniforme básico, uma camisa. Nós temos 2 colegas que já fizeram uma arte bonitinha que vai ter uma camisa. Nós vamos entrar uniformizados na escola para dar uma cara para o projeto. Eles vão saber que quem acaba de entrar na escola é a equipe de produção do podcast. Mas vocês têm a pretensão de fazer também um canal, ou não? Assim, que nem nós estamos falando aqui, porque nós pode ir também lá para o Spotify enquanto áudio, né? Por sinal, o episódio anterior nós nem transformamos em áudio, a gente precisa fazer isso, o tempo ainda não permitiu. Porque existe o canal do NTE, tanto no Spotify quanto existe... No Spotify não, é no Anchor, né? Que aí o Anchor que joga para tudo quanto é lugar. E existe também no YouTube, no Face, no Insta, né? Então não foi realmente nosso áudio, nós estamos mais com a imagem, nós estamos demonstrando uma gravação do podcast que ainda não foi o áudio, né? Nós estamos divulgando a gravação da feitura, da execução de um podcast. Mas é assim, aqui o pessoal que está nos vendo diz assim, mas meu Deus, é o microfone para um lado, é o microfone para o outro. Mas é isso, pessoal. A nossa proposta é nós fazermos o canal com um computador, com um microfone que ele vai ficando móvel, com um celular, de repente, que vai capturar aqui, e um celular que está ali. Então, é coisa caseira mesmo. E lá, usou equipamento sofisticado? Como foi feito? Que materiais vocês usaram para fazer? Eu vou perguntar aqui para a Sabrina, é isso? Para a Sabrina, que já chegou, vamos dar um sinal, ela vai dizer, eu nem falei, fui para lá, para o NTE, nem falei quase nada, né? Vocês falaram muito, a Alain falou mais. Aí, Sabrina, o que vocês usaram, Sabrina? Eu já fiz uma pergunta, vou fazer outra, tento unir as duas. Né? A primeira, como foi que foi a recepção disso lá dos colegas, né? Como é que o pessoal ficou olhando para vocês? E que materiais vocês usaram para fazer essa gravação do podcast, né? A princípio, nós usamos materiais muito simples. Nós usamos só o celular. Eu acho que fui a primeira a gravar. Foi a primeira. A Eneida de Moraes, Muitas Árvores. E para isso nós gravamos separadas. Ela gravou a parte dela e eu gravei a minha parte na minha casa. E o nosso amigo, o Alisson, ele conseguiu editar e fundir as 2 partes no aplicativo. Usamos coisas muito simples no começo. E eu acho que por isso, no princípio, as pessoas não colocavam muita esperança, muita expectativa. Elas estavam animadas, mas elas não sabiam até onde isso iria levar. Mas depois que nós fomos gravando mais e mais, as pessoas começaram a se interessar muito mais, inclusive o diretor e os professores. Como foi dito aqui também pela professora, um professor de artes, ele teve a ideia de fazer um podcast também. E isso se originou por conta do nosso projeto. Ele achou muito interessante e quis aderir. Eu acho muito interessante que agora a escola está colocando essas novas metodologias, esses novos métodos de ensinar usando a tecnologia que nós já temos. Acho que isso é um indutor muito forte para que as outras pessoas consigam se interessar mais por crônicas, contos, o que a proposta do podcast está querendo oferecer. Tem um professor lá da escola de vocês, é o Miguel Caripuna, não é esse, será? Pois é, o Miguel também, ele está na Bem-vinda ainda, não está? Ou já não está mais? O Miguel, aproveitando, fazendo um merchanzinho para o Miguel, ele já tem também um canal no Spotify de uma outra oficina que nós fizemos lá no Cristo Trabalhador. No Cristo Trabalhador. E o dele, às vezes eu ouço, às vezes eu não ouço, o podcast do professor Miguel. Quando o Paysandu ganha, aí eu ouço, porque ele faz a narração, ele faz um comentário, ele faz uma resenha do Jogo do Papão. Mas quando o Paysandu perde, eu só olho lá e não vou ouvir isso nunca. E do Remo, quando o Remo perde, eu ouço também. Então eu sou um ouvinte assíduo, porque o Remo perde bastante, né? O Paysandu também. Mas aí eu ouço pelo Remo, mais pelo Remo do que pelo Papão. Então eu acho muito bacana, isso também foi fruto de uma oficina que nós fizemos lá. E eu perguntaria então agora para outra Góis, né?
Aí deixa eu lembrar aqui qual é para não me perder, que é Tanda do Góes, agora aqui, eu acho que ela não é o Ângelo, não, eu que sou o Ângelo. Cibele Góes. Cibele, e como foi lá no meio dos teus colegas, né? O impacto, né? Eles gostaram, sentiram assim, disseram, mas vocês deram conta mesmo, só com o celular mesmo, né? Eu perguntei agora ainda há pouco para a família, né? E dentro ali, o pessoal já olha com certo respeito para vocês, já falou de uma roupa, né? Uma indumentária própria, o que é que você me diz aí? Houve alguma diferença ou não? Esse pessoal não sabe nada, né? Como foi? Bem, no começo foi assim. Eles não colocavam tanta fé no que estávamos fazendo. E os que colocavam, eu acredito que eles não iam lá olhar para ver como estava ficando. Eles não assistiam os episódios, mas depois de um tempo, a gente conseguiu ganhar mais visibilidade na escola. Pessoas quiseram participar, se sentiam mais interessadas em participar. Liam os textos e já ficavam, vocês vão gravar isso? Já me perguntaram se iríamos gravar o texto que foi passado na outra aula, na aula anterior. E eu acho que eles começaram a olhar com mais empolgação, se sentiram mais empolgados com a ideia, com a novidade, sabe? Eu acho que foi isso. Que bom. E aqui eu vou perguntar agora para a nossa Hilary. Hilary, nos diga assim, de que maneira você acha que isso pode ajudar na vida de vocês no futuro, assim, na sua, em especial, ou na vida de alguém que se envolva no projeto? De que forma isso pode contribuir para, de repente, para um vestibular, ou para o mercado de trabalho, ou para a pessoa se sentir mais, sei lá, mais à vontade para falar em público? Será que isso ajuda? O que é que você acha? Me diga. Acho que ajuda, sim, a pessoa a ter mais firmeza na voz, ela consegue falar mais normal, sem se atrapalhar muito. Acho que acaba ajudando muito futuramente, assim dizer. Porque na universidade, né, nós sabemos assim que é muito difícil o cara fazer uma prova, né, como a gente faz na escola, né? É muito difícil estar marcando. Eu não tenho lembrança de ter feito durante meu curso universitário todinho uma prova de múltipla escolha, né? Agora, muito seminário, muita apresentação, né? Aí você acha que isso pode ajudar também ali para pessoas apresentar um trabalho, organizar as ideias? Sim, principalmente apresentação de TCC ajuda muito também. Seminário, principalmente, que é muito visto nesse meio acadêmico. Acredito que ajuda, sim, na melhora de dicção do aluno e ter firmeza em se apresentar para o público. No início, eu tinha muita vergonha de... Quando eu era mais bonito, e hoje, assim, o tempo já me estragou um bocado, né? Mas, não, eu já fui melhor, já fui bem apresentável mesmo. Mas o que acontece? Eu não tinha coragem de mostrar o rosto. Eu fazia os vídeos, né? Eu tenho um canal no YouTube, né? E eu, na verdade, ficava só a voz ali, né? E eu achei engraçado o seguinte, que com o passar do tempo, eu perdi a vergonha e a vaidade até, né? E aí eu passei mostrando, não, tem que mostrar meu rosto aí. Mas por que eu pensei nisso? É porque vai ficar, é a nossa obra. Um dia uma filha, um dia que quase eu tenho bem, graças a Deus, tenho só 4, né? Um dia um neto, né? Um dia um bisneto, daqui com, sei lá, um tataraneto, vai saber que lá no início dos anos 2000, né, tinha um cara aqui em Abaetetuba que fazia vídeo, né? Vídeo aula, né? Não sei como é que vai estar daqui com, sei lá, 70, 80 anos, mas eu acho muito importante, vocês estão nos ouvindo agora, entrar em projetos que possam perpetuar a participação de vocês na face do planeta Terra, né? E de maneira positiva, porque no momento que você faz um vídeo, no momento que você fala sobre uma autora, um autor, né, eu tenho certeza que você está ajudando outra pessoa também, está inspirando outra pessoa. Eu acho muito bacana. Eu soube que vocês têm um outro projeto, mas a gente não vai falar dele agora, porque a gente já está chegando ali em quanto tempo, mais ou menos? Acho que 35, 40 minutos, E aí o que é que nós vamos fazer? Eu vou pedir para vocês fazerem mais falas finais, de que maneira, da forma como vocês quiserem é barra, né? Da forma como vocês quiserem se manifestar acerca do projeto, a professora, acerca da experiência, uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo, para os alunos, não desistirem do estudo. A gente vai fazer um rodízio aí para o aluno voltar novamente, tá? Também nessa mensagem final. E eu vou dizer que, se Deus quiser, até dezembro, nós vamos estar recebendo vocês de novo aqui. A equipe da professora, acredito que também vocês possam voltar, devam voltar, porque eu acho que vocês vão gostar do negócio, para falar de outro projeto que eu soube
né? O Passarinho me contou, nós demos um apoio pequeno aqui, que envolve leitura, que envolve formulário, que envolve pesquisa, que eu já soube que foi um projeto muito bom, né? E eu digo, eu já soube, né? A gente de alguma maneira contribuiu e a gente quer que vocês possam relatar também sobre este trabalho. Então, a palavra com a professora Olívia, né? Fazendo suas considerações finais, né? Sobre esse projeto, e, enfim, fale aquilo que o seu coração mandar ou quiser falar. Nós estamos nos encaminhando para o final do semestre, né? Essa é a última semana de aula na escola já. Retornaremos em agosto com novas atividades, mas esses 2 projetos que já estão em andamento na escola vão permanecer. Tanto que esse projeto do formulário, essa atividade com formulário, pesquisa, já está sendo ampliada para outras atividades também. Outros professores já estão usando, porque é inevitável achar que um aparelho celular é inimigo do professor. Não tem como fugir mais dessa estratégia. Seria andar na contramão da educação, acreditar que o aparelho celular vai prejudicar o meu trabalho. Eu, professora, preciso entender, de alguma forma, que as tecnologias devem ser usadas a meu favor. Se o celular está atrapalhando a minha aula, eu preciso descobrir uma forma de fazer com que ele venha render alguma coisa para mim. Senão, eu estou me auto-sabotando e fazendo com que o meu aluno não tenha interesse nenhum pela minha aula. Eu posso passar metade da minha aula pedindo para desligarem o telefone. Ou, é uma questão de escolha minha, de opção profissional, eu posso passar o horário todo fazendo com que o aluno use o celular de alguma forma. Na atividade do formulário, eles ficaram a aula toda com o telefone na mão, editando, captando as informações, fazendo pesquisas. Nós ainda temos um agravante na escola, eu acredito que a maioria das escolas públicas passam por isso. O nosso agravante é a falta de uma internet de qualidade, tanto que nós precisamos emprestar, emprestando a internet para o outro, mas com todas essas dificuldades nós conseguimos levar os nossos projetos adiante, sair das 4 paredes da sala de aula, estender para casa, que foi o que nós fizemos agora com a pesquisa. Alguns pais ficaram perguntando assim, essa professora fica inventando essas coisas? Para que isso? E era justamente o retorno que nós precisávamos sobre leitura. Eles fazem uma leitura no podcast, mas precisamos nos cercar de pessoas que também leem. Então, nós fizemos a pesquisa para saber quem é que lê perto de mim, onde lê, com que tempo lê, como que consegue os livros. E de que forma eu, do letramento literário, eu, da língua portuguesa, posso ser uma sementinha para espalhar esse hábito da leitura. Entre os jovens, os adolescentes que estão com o celular na mão, precisam fazer uso de uma forma produtiva de algum jeito e fazer com que outras pessoas agreguem as nossas ideias. Porque eu acho que a juventude é isso, né? A gente se alimenta muito da juventude, com certeza. É inevitável. O tempo vai nos maltratando aos pouquinhos, mas nós precisamos buscar umas sementes que nos alimentem sempre, sabe? Uma retroalimentação, né? E é justamente essa juventude que vai nos alimentar. Se eles são, como o Alan falou, a geração Z, toda tecnologizada, nós precisamos tirar proveito disso de alguma forma. Com certeza, concordo com você, professora. Parabéns. E a Sabrina, a palavra está com você, você pode fazer uma fala final, aí você pode até se dirigir também a ele, se você quiser uma mensagem, alguma coisa que toque o seu coração para as pessoas, que os alunos das outras escolas, né, as outras pessoas sejam, que possam, de repente, convite para participar, ver ou ouvir, melhor dizendo, o podcast de vocês, porque daqui a pouquinho, eu vou adiantar, eu já tive uma ideia por aqui, mas já falo no meu fecho que eu vou falar, pode ficar à vontade. Bom, eu só tenho a convidar os ouvintes a conhecer mais do canal da escola, o podcast da escola, Bem-vinda Cast, que já tem no Spotify. E eu quero também só acrescentar o que a professora falou, que eu acho muito, muito maravilhoso que agora o ensino tenha se adaptado a essas novas vivências, a essas novas tecnologias, que eu acho que agora é o que a gente pode fazer de melhor, usar o que a gente tem a nosso favor e poder, assim, apresentar os autores literários tão bons que a gente apresenta no nosso podcast para outros alunos e eles se interessarem, assim como eu me interesso. É
isso. Beleza. Aí, enquanto tá indo para cá, a gente vai fazer aquele joguinho de novo. Aí a Sabrina e o Alan volta, para ele também ter direito de dar a fala dele, a palhinha final. Mas enquanto não chega a vez dele, nós vamos para uma outra voz aqui, a nossa Cibele, e ela também agora vai dar suas palavras, suas considerações finais. Enfim, para o público, aquilo que Deus, o Papai do Céu está mandando ela falar. Para quem está precisando, quem sabe ouvir, aquele aluno que está, eu não quero saber de estudar. E, enfim, fale à vontade, fique à vontade, o que o coração mandar. Bem, para esses alunos que não têm vontade de estudar, eu peço que, reforçando o que a Sabrina falou, dê uma olhada no nosso canal do Spotify, e no que escrevemos, e no que... Escrevemos? Não, desculpem. E no Pode que, ser, porque escreve ler depois, né? Escrevemos sim. no que nós lemos. Porque dentro daquelas crônicas e daqueles contos tem muito que sentir, tem muito conteúdo para se inspirar, não só para ler mais contos, mas também para se inspirar a tentar entrar de novo nesse caminho mais escolar e focar mais sobre a literatura. E quem sabe o que ela espera, o que você pode esperar sobre ela no seu futuro. É isso. Muito bem. E agora seria Hilary, né? Hilary, a palavra está com você, a sua mensagem final, aquilo que você gostaria de falar para quem está nos ouvindo, vendo agora. Bom, para os alunos, ter responsabilidade em usar a tecnologia, porque ela está aí a seu favor. Tudo depende de como você irá usufruir dela. Há vários meios que você pode acabar usando para criar novas coisas, descobrir novas coisas, e isso acaba gerando um conhecimento para você mais abrangente. E porque, infelizmente, né, a gente sabe também, a gente tem notícias que tem muitos jovens que estão usando a tecnologia de uma maneira que pode comprometer a sua vida, né, no sentido geral do termo, tanto a física quanto também a vida pessoal, profissional, enfim, levando algumas pessoas até mesmo ao suicídio. Então, é muito difícil, né? Então, graças a Deus que nós estamos usando a tecnologia dessa maneira. E para finalizar, né, para a gente ter a participação de todos, né, somos democráticos, né, temos o Alan, que ele vai também fazer suas considerações finais aqui, falar aquilo que ele deseja sobre o projeto ou para o público, enfim, fique à vontade, Alan. Sim, você ouvinte provavelmente também deve ser um adolescente como nós aqui, os alunos da escola, deve estar no ensino médio integral, e talvez esteja pensando também que é muita coisa a se fazer, porém eu digo a você que o seu futuro, depende somente de você, do seu esforço. Então, às vezes a gente fica pensando, o que eu vou fazer da vida, cara? O que tu vai fazer da vida depende do que tu fizer agora. Então, que você possa escolher as coisas certas, as ferramentas certas a seu favor, que é o caso principal da tecnologia, como a Hilary falou, da responsabilidade com o uso do celular, que é uma ferramenta excelente para inúmeras coisas, tanto na casa, quanto a fazeres pessoais, quanto principalmente, que é o nosso caso aqui que estamos comentando, a escola. É isso. Muito bem. E aí, para vocês que nos acompanharam até agora, né, gostaram, eu adorei, estou muito feliz que a gente possa compartilhar com vocês essa experiência da Escola Bem-vinda, da professora Olivia e companhia. Fico muito feliz do NTE ter participado desse projeto, que é um projeto inovador, não somente a nível de Abaetetuba, de DRE, como também a nível de Pará e de Amazônia. Fico muito feliz por isso. É um projeto que merece ser divulgado e por isso que nós estamos divulgando. E aquele que quiser continuar, nós vamos deixar bem no finalzinho agora, logo depois da minha última fala, uma tela, né, da imagem lá, da arte do canal da Bem-vinda Cast. E vamos à escolha, eles vão escolher depois qual, deixar um áudio justamente de um dos podcasts que estão lá no canal. Para quem, será que vale a pena visitar? Aí você pode ouvir o áudio e quem sabe logo depois, assim, não, vale a pena ouvir o resto. Não vai ser tudo não, é um pedaço, é uma introdução que é para você ficar com vontade de ouvir o resto da produção do episódio que tem lá no Bem-vinda Cast. Nós já temos, lá no canal, nós já temos Eneida de Moraes, Clarice Lispector, Rubem Braga, Mia Couto e eu acredito que ainda essa semana teremos Florbela Espanca. Que bom, que bom.
Muito obrigado pela atenção, muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer também aqui ao meu querido professor Laurino, que está dando todo o apoio necessário. Aí, se não fosse ele, acho difícil que isso pudesse acontecer também. O Gerrioma hoje não pôde estar aqui, mas é outro integrante da nossa equipe, que vai me ajudar com certeza aí também junto com o Lau na edição. E a todos vocês, eu quero desejar muito amor, muita paz, muita saúde. Obrigado e fique então com o áudio do Bem-vinda Cast, o episódio, eu não sei qual é, eles vão escolher, mas a gente vai deixar na descrição antes de começar o áudio. Obrigado e até a próxima. Tchau. Olá pessoal, é um prazer tê-los por aqui no Bem-vinda Cast, um canal onde compartilhamos nossos conhecimentos. Eu sou Lívia Sarges, professora de língua portuguesa e suas literaturas das turmas de ensino médio de tempo integral da Escola Bem-vinda de Araújo Pontes, em Abaetetuba. Hoje vamos começar. Olá pessoal, é um prazer tê-los novamente por aqui no Bem-vinda Cast, um canal onde compartilhamos nossos conhecimentos. Eu sou Olivia Sardes. Oi pessoal, que bom tê-los por aqui novamente no Bem-vinda Cast, um canal onde compartilhamos os nossos conhecimentos. Sejam bem-vindos a Clarice Lispector, senhor 903. Devo dizer que estou desolado com tudo isso e lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito, e se não fosse, o senhor ainda teria do seu lado a lei